relação à responsabilidade pelo fato do serviço, o seu raciocínio ele é muito parecido com a responsabilidade pelo fato do produto. Então eu não vou aqui falar detalhadamente do caput, do parágrafo 1º nem do 2º. Eu quero chamar a atenção ao parágrafo 4º. Né? O parágrafo 4º é muito importante, porque desde que eu comecei a falar para vocês da responsabilidade pelo fato e pelo vício, né, do produto ou do serviço, eu venho batendo na tecla que a responsabilidade é objetiva. Mas nós temos essa exceção do parágrafo 4º, na qual a responsabilidade do profissional liberal será subjetiva, ou seja, nós vamos ter que averiguar a culpa para ver se imputamos a ele essa responsabilidade consumerista. Diz o parágrafo 4º do artigo 14 que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa. Veja, eu fiz questão de destacar a responsabilidade pessoal do profissional liberal. Por quê? Veja bem, eu disse que a responsabilidade do profissional liberal ela é subjetiva para a gente, sendo uma exceção à responsabilidade objetiva do Código. Porém, quando essa atividade do profissional liberal se der a um nível empresarial, a um nível comercial, né, for mais robusta, a responsabilidade ela voltará a ser objetiva. Prestem muita atenção nisso. A responsabilidade ela somente será subjetiva se a atividade for feita por um profissional liberal, profissional independente. Se ele estiver circunscrito dentro de uma atividade empresarial, né, ele for só mais um dentro de uma atividade maior, aí não, a responsabilidade será objetiva. Prestem muita atenção nisso para evitarem cair em pegadinhas que podem surgir dessa diferenciação. Ela é sutil, veja bem, responsabilidade pessoal, isso é muito sutil, muita gente passa reto nisso. Prestem atenção nisso. Por favor, não errem questões acerca disso, tudo bem? E agora, terminado o fato do produto e do serviço, vamos falar da responsabilidade pelo vício, né, da qualidade do produto. Está lá no artigo 18, né, um artigo também de extrema importância, tão importante quanto o artigo 12 e 13. O vício, como vocês podem ver no dia a dia, ele é muito mais corriqueiro que o fato, que o acidente de consumo, né? Como eu expliquei, o vício ele vai estar caracterizado toda vez que um produto apresentar um problema intrínseco que o torne inutilizável ou que esse produto intrínseco desvalorize economicamente o produto, ou nos casos de uma falha de informação que torne o produto inutilizável por parte do consumidor, né? Ele não saiba utilizar justamente por uma falta de informação. Interessante vocês saberem isso. E desse vício do produto, né, o consumidor irá levá-lo ao fornecedor e no prazo máximo de 30 dias o fornecedor tentará resolver esse produto. Prazo máximo legal de 30 dias, atente-se. Ao final desse prazo, não resolvido o vício do produto, o consumidor, à sua escolha e alternativamente, ele poderá escolher uma das soluções do parágrafo 1º. Vejam só, parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Inciso 1º. A substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Por exemplo, eu tenho um celular, esse celular apresentou um vício qualquer, travou. Passados esses 30 dias, eu posso pedir que se troque por um mesmo modelo, né? Um iPhone por outro iPhone, por exemplo. Inciso 2º. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Né? Eu estou insatisfeito, eu não quero substituir produto, eu não quero abatimento do produto, eu quero simplesmente que me seja restituído o que eu paguei atualizado, podendo, a depender do caso concreto, eu ter ali uma possibilidade de perdas e danos. E vem o inciso 3º e descreve o abatimento proporcional do preço. Né? Eu tenho um produto, passou esses 30 dias, esse produto ele não funciona na sua totalidade, mas mesmo assim ele ainda me serve para o que eu quero. Eu posso continuar com esse mesmo produto, com esse vício, mas ter um abatimento, né? Me devolver parte do dinheiro proporcionalmente ao que esse vício exerce no produto, tudo certo? Visto o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, ele vai descrever que esse prazo legal de 30 dias, esse prazo máximo de 30 dias para resolver o vício,
por convenção das partes, ele pode ser aumentado para o máximo de 180 dias e diminuído para o mínimo de 7 dias. Então, ele pode ficar aí, por convenção das partes, entre 180 dias e 7 dias. Não abaixo disso e nem acima disso. Tudo bem? Vem o parágrafo 3º e ele descreve uma situação relacionada ao inciso 1º do parágrafo 1º. Né? O parágrafo 3º ele vai descrever a situação que você não precisa observar o prazo máximo de 30 dias ou o prazo que você convencionou, conforme o parágrafo 2º, desde que o seu produto apresente um vício e esse produto ele seja essencial ou esse vício seja de tal monta que as substituições das peças inerentes a esse produto façam com que ele se desvalorize muito ou seja impossível dele voltar ao estado original. Nesses 3 casos, você não precisa observar o prazo de 30 dias e você pode fazer o uso imediato de alguma dos incisos. Né? Você pode tanto trocar por um produto de mesma espécie, você pode ter o abatimento, se for interessante, na situação do caso concreto, ou então ter o dinheiro restituído. E com relação a que é ser um produto essencial, vai variar no caso concreto também. Por exemplo, para o exemplo da costureira que eu usei lá atrás, para caracterizá-la como consumidora, a máquina de costura para ela é um produto essencial. Para mim já não seria. Para mim, por exemplo, é produto essencial uma geladeira, é um fogão, um micro-ondas, vai variar conforme o caso concreto, tudo bem? Vem o parágrafo 4, também de extrema importância, e vai falar que no caso específico do inciso 1º, se não for possível a substituição do bem, né, pela substituição, no caso, por um de mesma espécie, o produtor, o fornecedor, de modo geral, ele pode substituir por uma de uma espécie diferente, uma marca diferente. Por exemplo, eu vou numa loja multimarcas de camisa, compro uma camisa da Nike, só que eu chego em casa, eu vejo que a camisa está com um pequeno vício, problemazinho de costura. Eu vou lá na loja no dia seguinte, vou trocar. Só que chegando lá, não tem mais a camisa desse modelo e nem camisa da Nike. Aí eu posso pegar uma camisa da Adidas, uma camisa da Puma e ter a complementação ou a restituição, a depender dos preços das 2 camisas que eu estou fazendo a troca. Tudo bem? E por fim tem o parágrafo 5º. Né? O parágrafo 5º ele vai descrever que, no caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Veja bem, isso é uma exceção ao caput, né? Ou seja, aqui o fornecedor ele responde de forma imediata, né? Objetiva imediata, exceto quando claramente identifica-se aquele que fornece o produto. Né? Isso se dá especificamente nos produtos in natura. Tá? Gravem isso, se dá especificamente nos produtos in natura. Há uma exceção à responsabilidade quanto vício lá no caput. Certo? Bom, agora vamos tratar sobre a responsabilidade pelo vício de quantidade do produto. Artigo 19. Vamos lá. A sistemática também é bastante semelhante ao vício que eu disse lá do artigo 18. Né? Eu chamo a atenção para vocês do parágrafo 2º, que também será uma exceção à responsabilidade que está presente no caput do artigo 19. O parágrafo 2º ele vai descrever que o fornecedor imediato ele será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Por exemplo, eu adquiro uma certa quantidade de arroz de um produtor, eu sou dono de um mercado, eu adquiro esse arroz e vendo pesando. A pessoa pede 1 quilo, me pede X gramas, eu vou lá, peso na minha balança e entrego. Pois bem, se a minha balança ela tiver com um problema, por exemplo, estiver pesando para mais, e eu utilizar essa balança para dar o arroz a essas pessoas, eu vou estar dando uma quantidade inferior à que elas querem. Isso vai caracterizar um vício de quantidade do produto. E nos casos que eu não conseguir identificar o produtor, que o consumidor não conseguir identificar o produtor, eu serei o responsável imediato, porque o problema está não no produto do fornecedor de arroz, o problema está na minha balança, na medição da minha balança.
de forma que essa responsabilidade ela é uma exceção à responsabilidade do caput também, assim como acontece lá no artigo anterior. Tudo bem?